5h45 da tarde dessa segunda-feira, dia 8 de julho, está no ar mais uma edição do Alerta Amazonas, aqui pela tela da TV A Crítica para Manaus, região metropolitana, todo o nosso interior do estado e todo mundo através do A Crítica Play. Eu começo relembrando com você aqui aquele caso em que três pessoas, na verdade, foram feridas a golpes de terçado lá no Bela Vista, que fica no bairro Puraquequara, comunidade Bela Vista, Puraquequara, zona leste de Manaus. Você vai lembrar deste caso. O ex-namorado não estava... A gente tem a imagem dele, coloca a imagem do Luca Costa. Este é o ex-namorado que estava insatisfeito com o fim do relacionamento. A namorada dele, uma adolescente de 15 anos, já tinha continuado a vida, já estava com outro namorado. Esta jovem dormia no quarto da casa dela com o atual namorado e mais uma amiga que estava lá visitando o casal. Este homem invadiu, de acordo com a polícia, ele invadiu a casa pela madrugada, matou o namorado da ex-namorada a terçadadas, a feriu gravemente com terçados e ainda feriu a outra jovem. A moça, nós temos a imagem dela, a Casey foi hospitalizada, ficou em estado grave, mas infelizmente essa jovem linda, que tinha uma vida toda pela frente, teve a vida interrompida pela ação daquele criminoso que mostramos ainda há pouco. A novidade deste caso é que a polícia prendeu o comparsa. A polícia prendeu o comparsa do cara que cometeu o crime. Este é o homem que ajudou Lucas, né, diretora? Que ajudou o criminoso lá a dar terçadadas na ex-namorada e no atual namorado dela. E o Josimar foi preso. Nós vamos trazer aqui a imagem dele e continuamos mostrando a imagem desse aí. Esse aí está foragido ainda. Ele matou esta jovem, um outro rapaz, e deixou uma outra jovem ferida gravemente nos braços, de terçado. Mas eu trago também um outro resultado aqui para você, o resultado de uma operação, viu? Resultado de uma operação. Sabe esses casos que nós mostramos quase que diariamente de homicídios na nossa cidade? No interior também, casos em que a polícia geralmente passa, olha, foi um acerto de contas, é um acerto de contas do tráfico de drogas. Você acompanha comigo esses casos. Bom, ocorreu a morte de um adolescente de 14 anos. 14 anos lá no Dom Pedro. A polícia prendeu 7 pessoas e apresentou essas pessoas como sendo responsáveis por esta morte. São essas pessoas aí. O que é curioso neste caso é que o líder deste grupo, o homem que comandava todos eles, sequer já estava aqui no Amazonas. Esse do meio aí, olha, com menos cabelo, peruca. Ele é apontado como sendo o líder deste grupo por comandar este grupo de executores que teriam assassinado o adolescente. Esse aí é o suspeito. É o suspeito que já estava fora do Amazonas. E que teria comandado esse crime. Agora o detalhe, destes 7 aí, 2 estão utilizando a tornozeleira eletrônica. O equipamento está na perna deles, olha aí. Esse aí é um deles. A imagem vai seguir para a direita. Olha lá o outro, com outra tornozeleira. Para que mesmo que serve esse equipamento, hein? Qual que é a mesma função dele? Não era vigiar o passo dessas pessoas? Isso aqui na cidade, eu tenho também imagens de uma operação no interior. Operação Solimões, lá no interior da cidade de Quari. Nós temos as imagens dos policiais, olha aí. São policiais militares que receberam a denúncia de um ribeirinho sobre a atuação de piratas do rio. Os ribeirinhos denunciaram, disseram mais ou menos onde era o local, onde eles estavam, os piratas estavam escondidos. Os policiais foram até o local. Vejam só como é um local de difícil acesso, escondido na mata, numa enseada. No interior a gente chama esses locais assim de cabeceira de rio. Olha aí como é complicado, um local de difícil acesso. E aí, neste ponto, os policiais encontraram os vasilhames utilizados pelos piratas do rio para armazenar combustível. Aí eles estavam com combustível armazenado, escondido, na verdade, os tanques de combustível. O detalhe, enquanto os policiais faziam isso aí, os piratas estavam no rio, esperando uma embarcação
de traficantes que estaria entrando, passando por essa rota aí para eles fazerem justamente a pirataria. Logo em seguida, os policiais fizeram a operação, fizeram a prisão. 2 deles foram presos. Nós temos, diretor, em imagens. Olha aí, 2 foram presos, mas 2 morreram porque decidiram atirar contra os policiais. 2 morreram. E olha aí o material apreendido. O que você está vendo aí é o equipamento utilizado por piratas do Rio. O binóculo, inclusive, ali para avistar embarcações a distâncias. Meus amigos, esses são alguns dos destaques que a gente passa a acompanhar a partir de agora na edição desta segunda-feira no Alerta Amazonas, aqui pela tela da TV A Crítica. Aqui pela tela da TV A Crítica. Eu vou trazer a primeira reportagem de hoje e a primeira reportagem é sobre uma mulher de 34 anos. Ela foi presa suspeita de agredir e esfaquear o próprio filho, uma criança de 6 anos de idade. Esta fotografia que você está vendo é de uma criança de 6 anos de idade, que por acaso é filho desta mulher de 34 anos. Olha só o que ela fez. Quem denunciou foi o próprio marido. O marido denunciou que esta mulher esfaqueou esta criança na cabeça com esta faca de corta-pão que você está vendo aí na imagem e teria, inclusive, olha, dado um chute no rosto da criança. Vamos acompanhar na reportagem da Amanda Amorim. Uma agressão que poderia ter se transformado em uma tragédia na tarde de domingo. O caso foi registrado na rua Fábio Lucena, aqui no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. A vítima, uma criança de apenas 6 anos, que estava brincando em casa quando foi agredida. A suspeita, a própria mãe, uma mulher de 34 anos. Segundo a polícia, essa mulher teria passado a madrugada de domingo ingerindo bebidas alcoólicas e estava bastante alterada quando chegou em casa. No momento que ela entrou na residência, teria se deparado com o filho, a criança de 6 anos. Em vez de ser recebida com carinho, essa criança foi atingida com vários chutes, principalmente na região do rosto. De acordo com a família, a mulher, que estaria totalmente embriagada, teria se deslocado até a cozinha, onde teria pegado uma faca. A mulher teria se aproximado da criança e esfaqueado na região da cabeça. A guarnição trafegava normalmente em patrulhamento pela rua Fábio Lucena, quando foi abordada aí por um cidadão, um senhor de 50 anos, que se dizia esposo da infratora. E nós fomos até o local, identificamos lá o acontecido. Realmente a criança foi atingida com um chute no rosto e posteriormente foi atingida com essa facada superficial na cabeça. Após o ocorrido, ela fugiu, foi até o bairro de São José, mas a guarnição foi até o local e deu voz de prisão para a mesma. A mulher já prestou depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Na delegacia, ela deu uma versão para a equipe de investigação da Polícia Civil. Ela não nega que tenha atingido o filho, só alega que foi acidentalmente. Segundo a versão dela, ela estava tendo desentendimento com o companheiro quando acabou atingindo o filho com essa faca, com esse objeto. A criança, por sua vez, relata que estava em casa e foi pegar um suco na geladeira e houve um desentendimento aí com a mãe e a mãe acabou por pegar esse objeto, essa faca, e atingi-lo golpeando na cabeça com essa faca, o que resultou aí num corte que teve que ser suturado em pronto-socorro. O fato é que houve essa lesão aí à criança, né? Houve ofensa à integridade da criança, que deve ser sempre o objeto de proteção. O pai, por sua vez, estava fazendo uma visita aos filhos, é separado, a mãe convive com um companheiro e percebeu o filho sangrando e nesse momento eles acabaram por chamar a viatura que estava passando no bairro e todos foram trazidos para cá. E ela foi flagranteada por lesão corporal em ambiente doméstico e será apresentada em audiência de custódia logo mais. Então o pai foi devidamente orientado a procurar regularizar a situação da guarda dessa criança para que ela não fique mais exposta a perigos como o que acabou ocorrendo essa lesão aí na cabeça da criança. Ele foi medicado, está na companhia do pai e que precisa realmente regularizar essa situação para afastá-lo de vez de qualquer tipo de perigo. A gente realmente não entende como alguém que tem a obrigação, o dever,
o dever de cuidar de uma criança é capaz de cometer uma violência tão forte como esta. E vejam, a faca não é uma faca, um instrumento cortante tão perigoso quanto outros modelos de faca, mas se este golpe tivesse sido na região dos olhos ou na região do pescoço, se no couro cabeludo foi necessário 2 pontos para fechar o golpe, numa outra região mais macia da criança, isso poderia ter provocado um acidente não, um golpe muito sério, uma situação muito grave mesmo. É algo lamentável e a orientação da delegada para este pai é muito clara: regularizar a situação da guarda do menino. O juiz vai verificar no processo o comportamento da mãe, os antecedentes, aquilo que é relatado. O juiz geralmente escuta todas as pessoas que ele julga necessário ouvir para tomar a melhor decisão, porque a criança, ao mesmo tempo que é agredida, o filho precisa da presença dos pais, do pai e da mãe, mas sob hipótese alguma pode estar exposto a uma situação de violência como esta. Esta notícia podia ser muito mais grave do que está sendo. Tudo isso por conta de quê? Por conta do álcool? Por conta da bebida? Perdeu o controle porque estava bêbado? Vai dar essa desculpa? O álcool é desculpa para alguém agredir um menino de 6 anos? Não é desculpa para se agredir uma criança de qualquer idade, de qualquer lugar, de outra família, que dirá o próprio filho. Não é desculpa. E aí é importante essa orientação da delegada, é importante que esse pai tome essas providências, importante também que a denúncia foi realizada, que a denúncia foi feita porque já há aqui um antecedente, que vai pesar na hora da justiça decidir sobre a guarda, sobre o destino desta criança, e é um caso que a gente realmente lamenta, viu? A polícia conseguiu prender 7 pessoas, 7 suspeitos que estariam envolvidos na morte de um jovem, um outro menino de 14 anos. É um adolescente, 14 anos é um adolescente, mas, sinceramente, quem consegue olhar para um filho de 14 anos e não ver ali uma criança? Esse crime ocorreu lá no mês de abril, lá no bairro Dom Pedro. Ocorreu lá no Dom Pedro e, de acordo com a polícia, teria sido motivado porque o jovem devia ao tráfico de drogas. É o famoso acerto de contas. Eu já disse aqui uma vez, no crime não existe o tabelionato de notas, no crime não existe a cobrança judicial, no crime não tem essas coisas não. A cobrança é feita com a vida. E aí não importa o valor da dívida, importa o respeito que os traficantes impõem pela força das armas. Um jovem, então, de 14 anos foi executado num país que não tem pena de morte, no papel. Mas o que nós acompanhamos quase que todos os dias nas ruas é a pena de morte sendo executada. Executada com base numa lei que sequer a sociedade reconhece, mas numa lei que existe, a lei do acerto de contas do crime organizado. Acontece que a polícia investigou e colocou esses aí que estão aparecendo no seu vídeo, olha. Colocou esses aí, atrás das grades. O Alisson Mota acompanhou esta apresentação lá na Delegacia de Homicídios e traz os detalhes na reportagem. Um crime violento. A vítima, Davi Matos Batista, um adolescente de apenas 14 anos. Segundo as investigações feitas pelos policiais civis aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, 7 suspeitos são apontados como os autores dessa execução. O crime ocorreu em abril deste ano em uma casa no bairro Dom Pedro e teria sido motivado porque esse adolescente estaria devendo uma quantia para um dos suspeitos referente à venda de drogas. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, delegado Paulo Martins, que vai dar mais detalhes sobre a dinâmica desse crime. Delegado, o adolescente estaria devendo dinheiro para o Anderson, vulgo Peruca, que seria inclusive o mandante dessa execução. Exatamente. Foi o que nós apuramos nas nossas investigações. Peruca, apesar de estar refugiado lá no estado do Ceará, ele comandava o tráfico de droga de lá, desse estado, e ainda as execuções relacionadas ao tráfico de droga. O Davi foi mais uma vítima, estava devendo dinheiro para o tráfico e acabou sendo... o Peruca acabou ordenando os parceiros que o executassem assim que eles o encontrassem. Assim foi feito, ele foi
Ele foi encontrado, levado para uma residência no local onde ele foi torturado. Essas torturas foram filmadas e posteriormente ligaram para o Peruca para receber a autorização da execução. Assim que o Peruca recebeu a ligação, deu o ok para a execução e eles levaram a vítima para o bairro do Dom Pedro, local onde eles executaram. Delegado, foram cumpridos 7 mandados de prisão em nome desses suspeitos. 6 foram cumpridos aqui mesmo, em zonas distintas da capital. Já o 7º mandado, em nome do Anderson Peruca, foi cumprido no estado do Ceará. O que ele estava fazendo lá? Estava escondido, sabia que tinha um mandado de prisão em aberto para ele, sabia que também está marcado para morrer. Ele é membro de uma determinada facção e membros de outra facção rival já o querem morto. Então isso o levou a se refugiar lá no estado do Ceará, em Fortaleza, mais precisamente. Sabíamos que ele estava lá, recebemos informações, baseado nessas informações fomos até o local e executamos a prisão dele. Delegado, a gente queria falar um pouquinho da vida pregressa desse adolescente que foi tão brutalmente assassinado. Ele já tinha passagens na DEAI, já atuava há muito tempo no tráfico de drogas? Era um indivíduo que estava envolvido também no tráfico de drogas, né? Ele já tinha passagem pela delegacia especializada e é claro que, mas isso não justifica o fato. O fato é que ele foi brutalmente executado e agora nós apuramos o crime, solucionamos o crime e agora deixaremos todos à disposição da justiça para que possa responder por esse homicídio. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Os suspeitos foram identificados como Anderson Barbosa Felipe, de 34 anos, conhecido como Peruca. Ele que seria o mandante dessa execução contra esse adolescente de apenas 14 anos. Depois dele temos o Kleber Costa Souza, de 21 anos, Everton Kaique Freire, de 25, conhecido como Chocopinho, Juan Adonai da Costa Pereira, de 21 anos, Valcir Nascimento Freire, de 18, o Peixe, além de Vitor Manuel Rebelo dos Santos, também de 18 anos, e o Wendel Maicon Rodrigues dos Santos, de 19, conhecido como Maluquinho. Todos esses suspeitos participaram, infelizmente, dessa execução desse adolescente de apenas 14 anos, identificado como Davi Matos Batista, um jovem que tão cedo se envolveu no mundo do crime e teve a vida retirada por criminosos. Lembrando que 2 dos suspeitos que foram apresentados aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros usavam tornozeleira eletrônica, que é um equipamento dado pela justiça para monitorar presos do regime semiaberto e evitar que eles cometam mais crimes. Mais uma ação rápida da delegacia especializada em homicídios e sequestros que elucidou esse caso. 7 presos, alguns ainda estão foragidos, mas a polícia já tem a identificação e deverá prendê-los. Esses suspeitos que foram presos em cumprimentos de mandado de prisão deverão agora ficar à disposição da justiça. Escondido no Ceará, com medo de morrer. Com medo de morrer porque também mandou matar. Mandou matar um adolescente de 14 anos. De acordo com a polícia, alguém sim que estava envolvido com as drogas, que devia as drogas, mas alguém que ainda tinha tempo para pagar ao que devia à sociedade, no caso se tivesse cometido algum crime de tráfico de drogas ou não, e com 14 anos tinha tempo ainda para tentar lá na frente reconstruir a vida, procurar um caminho diferente, se tornar um cidadão, vivenciar a cidadania, mas teve a vida interrompida pela atuação dessas 7 pessoas, é o que diz a investigação da polícia. E essas 7 pessoas que têm participação nessa morte também têm a vida ameaçada justamente por conta do envolvimento com esses grupos criminosos, que se chama de facção para cá, facção para ali. Eu particularmente acho que não se trata de facção, porque não estão reunidos, envolvidos por conta de uma causa, não estão reunidos em torno de alguma luta social, de algum lema, não. O objetivo aí é pura e simplesmente o comércio criminoso por trás das drogas. Manda quem tem dinheiro,
mata quem tem dinheiro para mandar matar, para comprar armas, para comprar drogas, e a fidelidade aos grandes chefões, mesmo aqueles que dizem estão dentro dos presídios, até presídios federais e de lá comandam, essa fidelidade é porque esses chefões continuam mantendo o controle da economia do crime. E é por isso que se mata, e é por isso que se morre. E é por isso que o Peruca aí, é até irônico, né? O apelido dele, o Peruca aí estava escondido lá no Ceará, mas a polícia o encontrou, o achou, o prendeu, e a gente espera agora que eles fiquem assim, presos, e respondam pelo homicídio. Mas a gente acompanhou aí no mês de maio aquelas mortes dentro do presídio, isso aí é uma bola de neve, que a gente não sabe onde acaba. E vou dizer outra coisa para vocês, viu? É uma bola de neve que cresce não só aqui na capital não, no interior também, porque esse comércio criminoso fez surgir no nosso estado uma coisa que não se via, pelo menos desde a Idade Média, desde a época das grandes navegações, quando começaram a atuação, ou não, mais tarde do que isso, século XVI, XVII, XVIII, nos mares do Caribe, né? Quando os navios de piratas, com a bandeira lá da caveira e tudo mais, hoje não é mais desse tipo. Naquela época o que se queria era o ouro das embarcações europeias. Hoje, a pirataria nos rios é justamente atrás desse valor aí, atrás das drogas. E olha, os policiais receberam a denúncia de que uns piratas estavam em determinada comunidade. Essas imagens que vocês estão acompanhando aí é de policiais militares lá de Quari. Olha o local aí onde eles foram até encontrar, onde os apetrechos utilizados por esses piratas estavam escondidos. Os policiais fizeram campana, montaram lá a emboscada para fazer a prisão, e no momento em que eles foram fazer o trabalho da polícia, os criminosos revidaram. Resultado é o seguinte, meus amigos. 2 criminosos mortos. Morreram porque quiseram enfrentar a polícia. Eu já disse aqui, quem decide enfrentar a polícia está assumindo esse risco. O risco de morte. 2 morreram. 2 parece que não quiseram dar uma de gaiato, foram presos. Não quiseram enfrentar a polícia, foram presos. E a polícia aprendeu isso aí, aprendeu várias armas e desbaratou pelo menos uma célula desses grupos de piratas que atuam lá no município, no interior do município de Quari. A gente tem a reportagem. Você com certeza já ouviu falar de piratas nos rios da Amazônia. Segundo a polícia, essa informação é verídica. Isso porque os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar do município de Quari estavam fazendo patrulhamento de rotina em um rio ali da região, quando avistaram um ribeirinho. Ele estava chamando esses policiais para informar que uma lancha havia acabado de passar por ele com 6 homens fortemente armados. Os policiais pegaram essa informação e seguiram atrás dessa lancha, mas sem sucesso. Até que eles chegaram na comunidade de Santa Isabel do Barro Alto. Lá, os moradores dessa comunidade confirmaram essa informação, dizendo que também avistaram essa lancha com esses homens. Foi aí que os policiais fizeram uma campana até que conseguiram chegar em um dos integrantes dessa quadrilha, que levou até uma casa. Chegando nessa casa, os policiais encontraram um casal. Uma adolescente estava nessa casa, uma adolescente de 13 anos, que informou dizendo que estava lá apenas para levar mantimentos para essa quadrilha. E ainda informou que essa quadrilha estava do outro lado do rio, esperando uma embarcação com drogas. Foi nesse momento que os policiais esperaram essa lancha retornar. E quando esses homens chegaram nessa casa, os policiais deram ordem de prisão, mas eles não respeitaram e houve troca de tiros. Foi nesse momento que 2 homens morreram no local. Os outros integrantes, Jonathan Dias, de 21 anos, e Rafael Pereira Aguiar, de 24, foram encaminhados para a 10ª Delegacia de Polícia Civil do município de Quari. Com eles foram apreendidos 100 litros de combustível, 3 espingardas, um binóculo, 2 lanternas e 7 vasilhames para combustíveis vazios. Eles ainda não tinham feito, eu acho que não conseguiram fazer a abordagem, a pirataria que estavam planejando fazer na embarcação que estava entrando
vindo na direção da região metropolitana de Manaus, ou mesmo aqui de Manaus, lá pela região de Coari. Coari é um desses pontos de passagem, é por isso que os piratas atuam muito nessa área lá. Primeiro o Tefé, um pouco mais acima, depois vem ali próximo a Coari, os piratas agem, mas esses aí foram presos. Viu a quantidade de combustíveis, os equipamentos utilizados para isso aí? É uma praga. Isso é mais uma praga que surge e que aterroriza as comunidades do interior, aterroriza a população ribeirinha. Sabe por que aterroriza? Vou te perguntar, meu amigo, de onde é que vem esse combustível? Você acha que eles compram esse combustível nos postos de combustíveis, como qualquer cliente? De onde vem o equipamento? De onde vem as lanchas? De onde vem os motores? As embarcações rápidas para eles cometerem esses crimes? Será que são compradas legalmente nas lojas? E outra, quando não tem droga para roubar de outros traficantes, para roubar de peruanos, de colombianos, ou mesmo de brasileiros que fazem, as mulas que fazem esse transporte, os transportadores da droga, que abastecem as bocas de fumo aqui, e a casa de gente chique que gosta de consumir esse tipo de material. Chique não, porque é uma praga que está em todos os ramos da nossa sociedade, em todos os níveis e classes da nossa sociedade. Então, quando não tem esse transportador para atacar, sabe quem é que é atacado? Os ribeirinhos. E aí já teve uma turista americana que foi morta, a suspeita é que ela tenha sido vítima de um latrocínio praticado por piratas dos rios, comunitários, embarcações de passeio, embarcações do transporte de linha. É uma praga do interior do nosso estado que precisa mesmo ser combatido. A polícia chegou lá por meio da denúncia. E aí a importância da comunidade realmente fazer essa denúncia. Agora, no mês passado, nós mostramos aqui na tela do Alerta Amazonas um caso de um rapaz. A gente tem a imagem dele, enche a tela desde o início, porque a polícia ainda está à procura deste cara, viu? A polícia ainda está à procura desse cara. Ele matou a ex-namorada por ciúmes. Ele não aceitava o fim do relacionamento com esta moça que aparece no seu vídeo aí com a Casey. Não aceitava. A Casey dormia na casa dela com o atual namorado e com uma amiga, no quarto deles, no quarto dela, lá dessa casa, quando o Lucas invadiu essa casa e matou tanto a Casey, matou o primeiro namorado dela. Lucas, esse aí, Costa Figueiredo, se eu não estou enganado, é o nome completo dele. Está sendo procurado pela polícia, desde já a gente faz o alerta aqui. Acontece que para ele cometer este homicídio, de matar o atual namorado da ex-namorada, de dar terçadadas na moça, a moça foi socorrida, levada para o hospital, internada, ficou em estado grave, morreu, de ter acertado também a amiga desta jovem aí que aparece no seu vídeo, e dilacerado os braços da amiga da Casey. Depois de ter cometido tudo isso, ele está desaparecido. Só que a polícia chegou a um comparsa dele. Informação que nós não tínhamos, hein? Quando nós demos esse caso na semana passada. Mas a polícia já descobriu e prendeu o comparsa dele. Nós temos, inclusive, uma reportagem. Vamos acompanhar. Imagine a seguinte situação. Você está dentro da sua casa, dormindo com seu namorado e com uma amiga. De repente, 2 suspeitos entram e começam a dar várias terçadadas em vocês. Uma situação bem complicada que foi vivida de perto, infelizmente, por 2 vítimas e por uma jovem que ainda se encontra no hospital. Esse homem que aparece nas imagens é o Josemar Lins Fernandes, de 39 anos. Ele é apontado pela Polícia Civil como o autor de um duplo homicídio, um dos autores, na verdade, de um duplo homicídio e também de uma tentativa de homicídio. Esses crimes ocorreram em junho deste ano, no fim de junho, no dia 27, na madrugada, na comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, zona leste da capital. Nós vamos conversar com o delegado adjunto aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deverá dar mais detalhes sobre esses crimes. Delegado, qual foi de fato a participação do Josemar Lins Fernandes, de 39 anos? Ele foi até essa casa também? O Josemar foi cooptado pelo Lucas, né? O Lucas é o mentor intelectual e o principal autor desse fato. Ele foi convidado e o Lucas ofereceu drogas para ele, em troca dele participar do crime. O crime foi, é importante falar, extremamente premeditado pelo Lucas. Ele premeditou todos os passos do início ao fim. Não aceitava o fim do relacionamento dele com a Casey, que é a menor que faleceu depois pela gravidade dos golpes, e infelizmente planejou toda essa situação. O Josemar foi o responsável
por dar segurança ao Lucas, enquanto ele desferia efetivamente os golpes nas vítimas. Só para deixar claro para você que está em casa, o crime ocorreu da seguinte forma. Uma casa na comunidade Bela Vista, no bairro Praquequara, na zona leste da capital. Dentro dela estavam Keise Rodrigues, uma adolescente de apenas 15 anos, e o companheiro dela, um jovem de 19 anos, identificado como Wellington Araújo, além de uma amiga de Keise, uma jovem de 22 anos. Esses dois suspeitos aproveitaram a pouca movimentação da madrugada, entraram nessa residência e aí esfaquearam, deram vários golpes de terçados nessas 3 vítimas. Delegado, qual que teria sido a motivação para um crime tão violento? O Lucas não aceitava o fim do relacionamento dele com a Keise. Durante as investigações nós descobrimos inclusive que ele já teria até mandado mensagens ameaçando não só ela, mas como todos os seus familiares. Ele teria dito que a mataria e mataria toda a família. No dia lá, se aproveitando de que ele já conhecia o local, ele adentrou a casa pelos fundos, onde era mais vulnerável, né? Foi direto ao quarto da Keise, que sabia onde ela dormia, e já chegou atacando a todos. Sabiam que todos estavam dormindo, então as vítimas não tiveram chance de defesa. Elas foram atacadas enquanto dormiam. Então é um crime muito bárbaro, o que demonstra toda a periculosidade desse suspeito. Bom, o Lucas é esse suspeito que aparece na sua tela. Ele está, inclusive, sendo procurado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, ele arquitetou todo o plano criminoso para cometer esse crime bárbaro. Inclusive, chamou o amigo, um vizinho, que é o Josimar Lins Fernandes, de 39 anos, para ajudá-lo a cometer esse crime. Eles dois, inclusive, compraram os terçados em um local que, posteriormente, durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu a localização exata, o que deu aí continuidade a essa investigação. Agora, delegado, dentro dessa casa só estavam as 3 vítimas, não tinham mais pessoas? Essa adolescente morava lá sozinha com o companheiro? Não, tinha toda a família da Keise morava naquele local. Inclusive, o Lucas, após atacar a Keise e o seu namorado, ainda tentou investir contra a mãe dela, que se refugiou dentro do quarto e conseguiu escapar do ataque que ele tentava desferir. O delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, muito obrigado pelas informações, delegado. Lembrando que essa jovem de 22 anos, que felizmente sobreviveu, está em estado grave no hospital e corre, inclusive, o risco de perder os braços por conta dos golpes de terçados que foram aplicados nessa vítima. Felizmente, mais um caso da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros elucidado com rapidez. Falta somente a prisão do principal suspeito de cometer esse crime tão violento na zona leste da capital. Ele não é o principal, ele é o suspeito de ter desferido as terçadadas. Agora, você ouviu aí, juntamente comigo, a declaração do delegado a partir do depoimento do Josimar, o cúmplice, o comparsa. Olha o que o Josimar disse: foi o Lucas que planejou tudo. É necessário ter muito sangue frio para planejar a morte, planejar e executar a morte de alguém que algum dia foi uma pessoa querida, foi uma namorada, com terçado. Não é qualquer morte, não. Morte a terçadadas. Invadir essa casa em plena madrugada e chegar no ambiente onde está todo mundo dormindo e matar as pessoas a golpes de terçado. É necessário muito sangue frio. E se esse jovem, o comparsa aí do Josimar, se o Lucas foi capaz de planejar tudo isso, ele foi capaz também de planejar a fuga. Ele foi capaz também de planejar a fuga. E é por isso que a gente quer aqui contribuir, colaborar com o trabalho da polícia e contar também com a sua colaboração. Coloca, por favor, é o Xande que está no Master, coloca, por favor, isso, a imagem do Lucas Costa Figueiredo. Ele está sendo procurado pela polícia, é considerado agora foragido da polícia. Está sendo procurado por este homicídio bárbaro. Até agora é um duplo homicídio bárbaro e nós temos uma outra vítima de lesão corporal grave que tem o risco
está em risco de perder os braços pela violência dos golpes com que sofreu. Poderia, inclusive, ter sido uma terceira vítima. Poderíamos estar falando agora de um triplo homicídio. Este é o rapaz responsável por essas mortes, de acordo com a polícia. Ele planejou esse crime e, muito provavelmente, planejou também a fuga dele. De tal forma que, até agora, ele ainda não foi localizado, ainda não foi preso. A polícia já tem os detalhes do crime. A polícia já prendeu o comparsa dele, mas conta com a tua colaboração. Você que sabe onde o Lucas está escondido, ou você que o viu recentemente em algum bairro da cidade, ou mesmo fugindo no interior do nosso estado, em alguma outra localidade, liga para a polícia agora. 181 é o número da Secretaria de Segurança. 190 é o número da Polícia Militar. Você liga e passa a informação. Deixa que a polícia vai checar. Você liga, não se identifica, não precisa dizer quem você é, apenas diga onde ele está escondido, diga aonde ele foi visto, diga com quem ele está acompanhado, quem é que está cobertando este indivíduo. É alguém da família? Deixa eu contar uma novidade para você. Você pode também ser indiciado por estar dando abrigo a um fugitivo da justiça, a um assassino, que pode até ser seu amigo, pode até ser seu parente, mas ele matou friamente a filha de alguém. Ele matou friamente o filho de alguém e deixou uma jovem em estado grave no hospital, que ainda está em estado grave, e os médicos lutam para tentar salvar os braços desta moça. Vamos seguir aqui. Um homem foi preso após tentar assaltar um caixa eletrônico de uma distribuidora. Isso no bairro Coroado, lá na Zona Leste. Ele teria agido com o apoio de 5 comparsas. É preciso realmente muita gente para tentar fazer um crime desse, viu? Esse pessoal, os comparsas conseguiram fugir, mas ele não. Olha aí o maçarico utilizado nessa ação criminosa. Olha o maçarico. Acontece que durante esse crime, pessoas foram feitas reféns. Foram feitas reféns durante esse crime. A reportagem é da Amanda Amorim. Para a polícia, os suspeitos teriam arquitetado muito bem essa ação criminosa e provavelmente já estariam monitorando o estabelecimento há pelo menos 2 dias antes de colocar o plano em ação. O intuito dos bandidos era arrombar um caixa eletrônico dentro de uma distribuidora que fica no bairro Coroado. Esse fato foi registrado por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira. Testemunhas relataram que os bandidos teriam chegado no local em um carro. Aguardaram o momento certo para entrar na distribuidora. 5 bandidos entraram no local. Um outro ficou em um carro dando apoio para esses suspeitos. Esses assaltantes teriam entrado nessa distribuidora fortemente armados e não contaram conversa. Assim que eles se depararam com os trabalhadores, já anunciaram o assalto. 7 trabalhadores foram feitos reféns. Um 8º colaborador, no momento que percebeu esse assalto em andamento, acabou se escondendo em uma das salas na distribuidora. E foi essa vítima, que não teve o nome revelado, que denunciou o caso para os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. A gente recebeu o chamado via Centro de Operações, né, informando que uma guarnição da 11ª havia recebido a informação desse roubo que estaria acontecendo na distribuidora. E ao chegar no local, eles verificaram que tinham reféns. Então solicitaram o apoio da especializada. As equipes ROCAN deslocaram de imediato para o local e confirmaram aí a situação do refém. Então foi feita a negociação ali com um dos indivíduos que fazia 7 funcionários em média ali de refém. Ele, temendo pela sua vida, acabou entregando o armamento que estava com ele, e é o que foi apreendido. Qual era o plano desse grupo? Era assaltar a distribuidora de cosméticos ou tentar arrombar o caixa eletrônico dentro desse estabelecimento? Segundo o infrator que foi detido, né, ele passou para a gente que o intuito deles era assaltar o caixa eletrônico. Então ele era o responsável por deter os funcionários ali que estariam ali, vigilante e funcionários que estariam na empresa, enquanto os outros 5
ficariam responsáveis por abrir o caixa eletrônico e roubar o dinheiro que ali estava. Os outros suspeitos fugiram, vocês conseguiram prender somente um. Ele estava com os reféns. Exatamente. Os outros 5 conseguiram se sair por uma área de mata antes da equipe chegar. E aí, quando a equipe chegou, só estava ele que estava com esse indivíduo que foi apreendido aí com os reféns. Um dos bandidos foi preso no local, identificado como Alessandro de Souza Assunção, de 29 anos. Alessandro, assim que foi preso pela polícia, confessou a participação na tentativa deste assalto na manhã desta segunda-feira. Os policiais conseguiram apreender todo o material que seria utilizado para arrombar o caixa eletrônico. Os comparsas de Alessandro conseguiram fugir. Eles estavam aí com maçarico, com botija de gás, que seria o material utilizado para abrir o caixa eletrônico. E como é que ficou a situação dessas vítimas? Chegaram aqui na delegacia, já registraram o boletim de ocorrência? Agora eles ainda estão aguardando para registrar o boletim de ocorrência, né? Vai ser feito o procedimento aí de flagrante do que foi detido. Posteriormente, as vítimas vão ser ouvidas e o indivíduo aí vai aguardar a audiência de custódia. Ele teve que confessar e não tinha outra alternativa. Como é que vai negar? Estava com a arma, era o responsável por fazer a segurança, a contenção dos funcionários e, portanto, a segurança do grupo. Mas aí, meu amigo, no crime não tem solidariedade não. Não tem ninguém para dar apoio para o outro não. Todo mundo foi embora e ele ficou sozinho no fogo. Agora devia denunciar para a polícia quem são esses comparsas, para que todos sejam responsabilizados pelos crimes. É um crime muito... Essa situação, quando envolve refém, é uma situação muito perigosa, muito complicada, porque inocentes podem ser atingidos numa eventual troca de tiros com a polícia. Sim, porque o criminoso estava armado. Olha a arma aí, a arma utilizada no crime. 5 balas ali, 5 balas. Ele poderia muito bem atirar na polícia. E numa troca de tiros, esses reféns poderiam estar envolvidos. Ainda bem que o cabra decidiu se entregar, decidiu assumir a responsabilidade pelo crime que efetivamente cometeu e agora a polícia tem que encontrar quem são esses outros aí. O que é mais grave nessa história toda é a vida das pessoas, a vida de inocentes no local de trabalho. O cara sai de casa para trabalhar, minha gente, e chega lá, é feito refém de criminosos. É complicado voltar no dia seguinte, né não? É complicado. Vamos seguir aqui. Um homem teve uma moto furtada em frente ao local de trabalho dele lá no bairro Cidade Nova. Nós temos a imagem do crime, inclusive, olha, do momento em que a moto desse cidadão é roubada ou furtada. É furtada. Olha aí, isso aí é o criminoso. O criminoso chega, verifica a moto, ele já está, inclusive, está com um capacete na mão ali, sobe no veículo. E daí, meus amigos? E daí é rapidinho para seguir. Essa vítima agora pede ajuda da população para encontrar o veículo, viu? Pede ajuda. Se você puder ajudar esse trabalhador, vamos assistir a reportagem. Já pensou você chegar no seu trabalho, estacionar o seu veículo e no fim do expediente você sai para ir para a sua casa, só que quando você vê o seu veículo não está mais? Pois é, gente. Infelizmente, esse susto o Wilton passou na última terça-feira. Ele deixou a moto bem aqui, ó, na frente do estabelecimento onde ele trabalha. Quando ele saiu, foi um susto. O Wilton, ele é casado há 7 anos. A sua esposa também veio com ele no trabalho. Infelizmente, aí eles tiveram essa triste notícia quando saíram. Ele chamou nossa equipe de reportagem porque conta bastante, nesse momento, com a ajuda da população para recuperar o seu veículo, que é uma motocicleta. Inclusive, ele utilizava bastante essa moto, né, para aí, né, durante o seu trabalho. A gente vai conversar agora aqui com a vítima, Wilton. Quer dizer que foi um susto, né? Você saiu do seu trabalho, né, e infelizmente não conseguiu mais ver sua moto, né? Porque a gente usa o transporte todo dia para vir para o trabalho, né, que eu moro longe. Aí, agora andando de ônibus aí, para chegar aqui é mais de 1 hora, enquanto eu gastava 10 minutos para chegar aqui de moto. Agora, Ailton, vocês batalharam muito para conseguir o veículo, até porque você é casado há 7 anos, né? Vocês resolveram comprar esse veículo para facilitar aí nessa rota do trabalho. Quanto tempo mais ou menos aí que vocês levaram para comprar essa moto? Eu levei 2 anos para comprar essa moto. Pagou parcelado? Parcelado.
pagava consórcio, aí eu consegui quitar, aí aconteceu isso aí. Agora explica aí para quem estiver assistindo essa reportagem qual que é o modelo da moto, qual a placa da moto, se ela tem alguma característica diferente, o que diferencia a moto. Para qualquer pessoa que tiver uma informação, entre em contato com você. Qual que é? O modelo da moto é CB300, 2013, cor amarela, a placa é NOT 7832 e ela não tá assim, a pintura dela tá toda arranhada o tanque, não tá assim aquela pintura nova, não, porque o ano dela é de 2013, então já tá meio desgastada já a pintura dela. Agora, Ailton, o que chama a atenção é que as câmeras de segurança, registraram, a ação do criminoso. Foi as câmeras do outro lado da rua, é isso? Olha, gente, situação bastante complicada, porque o homem, o suspeito que levou aí a moto do Ailton, ele levou com muita facilidade, Ele chegou, olhou o veículo, deu a volta, ele colocou a chave e simplesmente foi embora, como se nada tivesse acontecido. Foi isso que mostra os vídeos? Pelo horário que a gente vê na câmera, ele não gastou nem 5 segundos. Foi muito rápido. Ele chegou, meteu uma chave lá, destravou o guidão e subiu na moto e foi embora. Você acredita que ele já era acostumado a cometer esses tipos de crimes, Ele é profissional? Justamente, para não demorar esse tempo desse aí, o cara conhece muito. Ailton, reforça mais uma vez aí o pedido. Você já registrou o boletim de ocorrência? Como é que está esse andamento aí? Já foi registrado o boletim de ocorrência. Eu já enviei as imagens também lá para o pessoal da delegacia. Eles estão investigando para ver se pega o infrator. Aproveite e reforça aí o pedido. O modelo da moto é uma CB300 2013. Foi roubada aqui na Avenida Camapuã. Número da placa NOT 7832 e a característica dela que a pintura não está uma pintura nova. A informação vai ajudar muito. Quem tiver alguma informação aí, ligar para o 9120 1954, que se essa moto for encontrada, será bem gratificado. Muito obrigada, Ailton. Tá aí, gente, mais um roubo de uma moto. Dessa vez aconteceu aí com o Ailton, um pai, trabalhador, estava trabalhando, infelizmente teve seu veículo roubado. Agora ele conta bastante com a ajuda da polícia e principalmente da população. Qualquer informação é só ligar para o número 9119-2054. Olha, quem tiver alguma informação que ajude o proprietário desta moto a encontrar o veículo, só ligar para esse número aí, tá na sua tela, 9120-1954. Ou melhor, você liga direto para a especializada em roubos e furtos de veículos e tem um número direto que é da equipe de investigação, ó. Esse último que aparece na sua tela aí, 99962-2442. Esse número você entra em contato direto com a equipe de investigação e dessa forma, se tiver qualquer informação, a gente ajuda essa vítima a recuperar o veículo. Agora, lá em Parintins, um adolescente de 15 anos foi detido depois de invadir uma casa, a casa de uma fotógrafa, e furtar todo o material de trabalho dela. É o nosso correspondente, o Geandro Soares, que vai trazer as informações. A Polícia Militar, após receber algumas denúncias, apreendeu um adolescente de 15 anos de idade, suspeito de furtar a casa de uma fotógrafa no bairro de Jarvieira, zona oeste da ilha, e levar quase todo o material de trabalho da profissional. A guarnição estava em patrulhamento por uma das vias da zona oeste quando avistou o adolescente em atitude suspeita. Após ser interrogado pelos policiais, ele confessou a autoria do crime e, junto com os militares, foi até o local onde escondeu as 3 câmeras fotográficas, o notebook e a TV de 32 polegadas da fotógrafa. Todo esse material, após ser levado e apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, foi devolvido à vítima, que agradeceu os policiais por ter recuperado os objetos. Esse furto aconteceu na tarde de domingo, quando estava chovendo bastante na ilha. O adolescente aproveitou o tempo e, como na casa não havia ninguém, ele cometeu esse furto. Agora ele vai ficar preso na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, à disposição da Justiça. Deve aí responder a alguma medida socioeducativa
correlata ao crime que ele cometeu, né, o furto. E vamos esperar que a medida de fato tenha esse efeito, um efeito social, educativo, e que leve esse adolescente a não cometer mais esse tipo de crime. 4 homens foram presos e um adolescente, mais uma vez, né, apreendido lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Segundo a polícia, esse grupo estava armado. Olha as armas aí em cima da mesa. Olha as armas. Estava pronto para atacar um outro grupo de criminosos, traficantes, inclusive. Quem vai trazer as informações para a gente é o Diego Cativo. Domingo, final da Copa América, Brasil campeão. Esse é o cenário perfeito para a comemoração. Pois é, mas esse instante de alegria que 5 homens fizeram um cerco para atacar uma facção rival. Segundo a polícia, esses homens, que são do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, estavam querendo chegar no bairro Mauazinho, que fica na zona sul. A meta era essa, mas que não foi atingida, porque, segundo a polícia, eles receberam uma ligação anônima dizendo que em 2 carros estavam homens armados. Os policiais da Força Tática fizeram um cerco e conseguiram prender esses homens. No momento da abordagem, foi constatado que 4 eram adultos e 1 era um adolescente. Entre os presos estava Wendel Fernandes Marialva, de 25 anos, que já tem um currículo extenso na polícia. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Segundo a polícia, esse grupo estava tentando chegar no bairro Mauazinho para tentar comandar o tráfico de drogas no local, mas sem sucesso. Diante da denúncia, as viaturas de Força Tática deslocaram ao local na intenção de interceptar esses infratores antes que eles cometessem o ilícito e provocar pânico lá com populares, com pessoas de bem que residem naquele bairro. E diante dos fatos foi feita abordagem a um veículo que continha 4 maiores de idade e um menor, e após a revista foi constatado 2 revólveres de calibre 38 com 5 munições de igual calibre, bem como também uma espingarda calibre 32 com 5 munições. Diante dos fatos, os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 14º DIP. Fazendo a consulta no nome dos infratores, foi verificado que um deles possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecente. O que acontece com esses infratores? Os infratores eles foram encaminhados para o 14º DIP. A Polícia Investigativa Judiciária, que é a nossa Polícia Civil, vai agora instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e, provavelmente, posteriormente, eles ficarão à disposição da Justiça. Vale destacar positiva a ação da comunidade, da população de bem, que acredita e confia na instituição e na segurança pública do nosso Estado, e através do 190, que é o número de emergência, através do número 181 para denúncias e através do nosso linha direta, que fala direto com o oficial que coordena as viaturas de Força Tática no primeiro e no segundo turno, diuturnamente, é através do 994-28-4400. É isso que a gente precisa que aconteça. A atuação da polícia antes que o crime seja realizado. Veja que a atuação dos policiais tirou os 4 maiores e o menor de idade de circulação, de acordo com as denúncias, quando se preparavam para cometer os crimes. E eles estavam prontos, olha. Eles estavam prontos para cometer o crime. Ou os crimes. Vai saber se era só um crime, se era só um alvo? Quando o cara bota a arma na cintura, prepara o colete balístico, entram no carro lá, se programam para sair para a rua para fazer o mal, que limite eles vão ter? Muitas vezes esse limite, o limite da sua atuação dos criminosos é dado pela oportunidade. A oportunidade de fazer uma vítima. Porque estão armados, eles podem fazer em tese o que quiserem fazer se não tiver ninguém que os impeça de cometer o crime. E na nossa sociedade nós temos alguém para atuar em favor da sociedade, que é a polícia. E a polícia precisa ser acionada quando alguém tiver na notícia de que qualquer crime será realizado. Porque é esse tipo de atuação que a gente precisa, ali antes de acontecer.
Porque um pouquinho depois, a notícia já poderia ser outra. Poderia ser sim a notícia da prisão e da apreensão, mas também poderia ser depois que alguém estivesse morto ou alguma morte. De repente alguém que deve, alguém com quem eles estão brigando por território, mas uma vítima, um inocente, que não tinha nada a ver e que poderia ter sido atingido num tiroteio, num eventual tiroteio desse. Porque se você me disser que essas pessoas aqui foram treinadas para usar essas armas, eu não acredito não. Talvez eles tenham o costume, sim, de manusear o equipamento, mas não receberam o treinamento e muito menos estão preocupados se vão atingir um cidadão de bem ou um cidadão, uma pessoa comum ou não. Não existe essa preocupação. A preocupação é cometer os crimes, é controlar o comércio do tráfico de drogas. As pessoas precisam denunciar toda vez que estiverem vendo bandidos se preparando para agir. A gente vai fazer um intervalo agora, mas daqui a pouco eu volto, viu? Eu volto porque 2 homens foram mortos durante uma troca de tiros, isso lá no bairro Cidade Nova, neste fim de semana. Uma confusão que teria começado numa casa de show e terminou quando a polícia chegou, viu? Terminou com tiroteio, inclusive. É informação para daqui a pouco, depois do intervalo.